Paz e luz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caminhos da Sabedoria. Vamos prosseguir em nossa análise dos capítulos do livro Vivendo, Amando e Aprendendo, de Léo Buscaglia. O seu ser íntimo. Nesse capítulo, Buscaglia começa nos falando sobre a importância de nós buscarmos a intimidade. E essa intimidade, ele fala que ela tem que ser conosco mesmo, ou seja, nós olharmos para o nosso íntimo e também buscar a intimidade com o outro, com o próximo. Porque quando nós temos uma relação íntima, nós temos uma relação mais plena, uma relação que pode ser mais aprazível, mais satisfatória para os envolvidos. A intimidade é absolutamente essencial. Do contrário, vamos todos enlouquecer. Essa frase nos remete a uma importante reflexão. Nos momentos atuais, nos dias atuais, por que as pessoas tanto sofrem com depressão, com ansiedade, com solidão? Isso está relacionado exatamente às relações superficiais. É o que nós vemos até nas redes sociais. As relações são muito superficiais. Essa superficialidade das relações faz com que nós sintamos um vazio. Por isso que Léo Buscaglia, ele fala, se nós não buscarmos relações de intimidade, nós vamos enlouquecer. E esse enlouquecer dele é no sentido de adoecer psicologicamente. Acredito que você pode julgar o seu nível de saúde mental dependendo de se conseguir formar relacionamentos significativos e duradouros. Se nós analisarmos bem, nós perceberemos que as pessoas elas vão adoecendo no aspecto mental justamente pela falta de relacionamento. Por isso que um indicativo da qualidade de saúde mental está exatamente nos relacionamentos que as pessoas possuem. Quanto mais relacionamentos e relacionamentos consistentes, duradouros, relacionamentos com intimidade, mais a pessoa ela tem uma vida plena, uma vida saudável, alegre. Isso não significa que estaremos isentos de problemas, não significa que, vez por outra, podemos nos decepcionar nesses relacionamentos. Nada disso. O que significa é que quando nós apostamos na construção de relacionamentos e mais relacionamentos consistentes, com intimidade, com proximidade, mais nos fortalecemos no aspecto psicológico, mais nós desenvolvemos uma saúde mental e, portanto, uma saúde plena. Procurar a intimidade é um risco e pode provocar sofrimento, mas o único meio de você se ver e crescer é um relacionamento íntimo. Como comentamos agora há pouco, é natural que nos relacionamentos surjam situações de frustração, de decepção. Isso não pode ser motivo para nós não nos relacionarmos. É importante termos relacionamentos, porque nós só crescemos nos relacionando com o outro. Então, se nós investirmos nos relacionamentos, devemos ter também a tranquilidade e serenidade de passar, vez por outra, por situações que não são agradáveis, que não eram desejáveis. É um risco que nós precisamos correr. O risco do insucesso no relacionamento, ele vale porque também nós temos muitos relacionamentos bem-sucedidos. Então, nós não podemos deixar de arriscar em buscar bons relacionamentos apenas por ter passado por algum relacionamento que não foi proveitoso. Se nós, a cada momento da vida que nós não temos sucesso, se nós nos paralisarmos, nós deixamos de crescer, deixamos de avançar e deixamos de aproveitar boas experiências. É só lembrar do bebê caminhando. O bebê, quando está iniciando o processo de aprender a caminhar, saindo do engatinhar, ele passa por quedas. Imagina se na primeira queda o bebê paralisasse.
nós não estaremos andando. As quedas fazem parte do processo de crescimento. Com as quedas, nós aprendemos o equilíbrio e, aprendendo o equilíbrio, nós avançamos para depois correr, caminhar e correr. Processo de evolução. Da mesma forma, nos relacionamentos. Não significa que não passaremos ou não teremos algum relacionamento mal sucedido. Isso pode acontecer e acontece, mas também não se justifica nós deixarmos de buscar relacionamentos, porque quando fazemos isso, estamos apequenando nossa existência, estamos entrando no ostracismo que só causa dor e sofrimento. Quando eu amo você e você me ama, somos como um espelho um do outro, e refletindo-nos no espelho de cada um, vemos o infinito. Essa analogia do espelho é muito importante. Se a gente colocar um espelho de frente para o outro, o que vai acontecer? Nós temos uma imagem infinita, né? Fica parecendo que não tem fim. Você olha e aquela imagem não tem fundo, porque está o tempo todo refletindo o outro espelho. Nós só crescemos e evoluímos nos relacionamentos. É nos relacionando com o outro que nós aprendemos, nós descobrimos, nós avançamos. Por isso, ele faz a analogia de nós nos colocarmos de frente para o outro e aprendermos com o outro. Nós ensinarmos e aprendermos. E se nós fazemos isso, da mesma forma quando colocamos um espelho de frente para o outro, não há limites para o nosso crescimento. Porque a todo momento eu vou estar aprendendo algo com outra pessoa e vou estar também me dividindo, me doando, ensinando algo para outra pessoa. Essa questão de estar de frente para o outro, de aprender com o outro, é interessante também, porque eu preciso ver a reação do outro em relação à minha pessoa. Percebendo a reação do outro, eu vou começar a me corrigir em alguns comportamentos, vou ver outros comportamentos que eu posso investir, que eu posso potencializar. Mas eu só consigo fazer isso se eu me relacionar com o outro. É preciso que eu esteja de frente para o outro para que eu, vendo as reações do outro em relação às minhas atitudes, eu possa aprender, eu possa crescer. Outra coisa sobre a intimidade. Faz o nosso mundo parecer maior. Quando você traz a intimidade para os seus relacionamentos, você amplia as suas relações e amplia o seu mundo. O nosso mundo é o conjunto das relações que nós temos. Quando nós ampliamos essas relações através da intimidade, nós também conseguimos ter uma maior visão de mundo, dentro daquela ideia que o autor coloca do espelho. Se eu tenho mais pessoas que eu posso me relacionar e que eu posso receber dessas pessoas um feedback sobre mim, eu vou ter mais condições de ajustar meus comportamentos, ajustar minhas ações, vou aprender mais e com isso eu vou estar ampliando o meu mundo. É a semelhança que nos aproxima, mas é a novidade que nos conservará unidos. Seja sábio, seja estimulante, seja empolgante. Partilhe as novas ideias, cresça, desenvolva-se. Nunca seja previsível. É interessante esse ponto de vista porque, de fato, nós nos aproximamos dos outros em relação às situações ou aos comportamentos, aos pensamentos que são semelhantes. Mas isso não é suficiente para fazer crescer ou fortalecer uma relação. É preciso que haja novidade, é preciso que haja encantamento, é preciso que haja aprendizado. Isso só vai acontecer exatamente em relação ao que é novo na relação, às novidades. A partir do momento, então, que eu entendo que as semelhanças nos atraem, mas as novidades nos fazem crescer, é que eu tenho que potencializar as minhas relações através de um comportamento que seja sempre estimulador do novo, estimulador do aprendizado, estimulador de situações e de questões que possibilitem que eu cresça
para que eu possa também fazer os outros crescer. E da mesma forma, é preciso que o outro me traga, me fomente com informações novas para que eu possa crescer. Então, se a novidade, se é um pressuposto para o crescimento dos relacionamentos, então a estagnação ela é também algo que faz morrer os relacionamentos. A dinâmica ela é essencial nos relacionamentos. E se os relacionamentos são baseados na dinâmica, então eu não posso ter medo de mudança. Porque se eu tenho medo de mudança, se eu não aceito a mudança, eu impeço o crescimento dos relacionamentos. Se você quiser ser fascinante, seja imprevisível. Dentro dessa importância da novidade, de trazer o novo para o relacionamento, de crescer e ajudar o outro a crescer, é importante então essa imprevisibilidade, que é justamente não cair na rotina, não cair na mesmice, não fazer sempre as mesmas coisas, porque isso faz com que os relacionamentos eles murchem e eles se tornem estagnados. Não esperem para comunicar os seus sentimentos. Um dos maiores destruidores dos relacionamentos e intimidade é a nossa incapacidade de comunicar o que estamos sentindo agora. Outro aspecto fundamental na intimidade e nos relacionamentos é a comunicação. Quando nós deixamos de expressar os nossos sentimentos, nós estamos causando também a morte do relacionamento. É preciso que nós tenhamos a franqueza de nos colocar nos relacionamentos, de, obviamente, manifestar o nosso pensamento sem atropelar o outro, mas colocar o nosso sentimento, ainda que o outro possa não concordar. É preciso que haja, então, uma franqueza bilateral, uma abertura para cada um colocar na mesa aquilo que sente, aquilo que pensa, aquilo que faz com que seja estimulante aquele relacionamento. Se você ficar podando suas ações, você vai se apequenando e, inevitavelmente, o relacionamento vai se desgastando, porque um vai se sentindo sufocado pelo outro. É importante, então, que haja uma abertura no relacionamento para que as pessoas possam colocar a si mesmas, colocar de uma maneira franca, honesta, de uma maneira serena e tranquila, mas com abertura para que, em meio à intimidade, surja também a possibilidade de você externar os seus sentimentos. A intimidade não é simples, é um grande desafio para a nossa maturidade. É a nossa maior esperança. Como todo relacionamento, nenhum relacionamento é simples. E o relacionamento em que nós pautamos, colocamos como um dos elementos a intimidade, também não vai ser simples. Porque quando nós colocamos a intimidade, nós estamos tirando as máscaras que usamos no dia a dia, as personas que construímos, e estamos tendo que exercer nossa identidade com nossa essência. Isso às vezes pode ser um pouco desafiador e pode causar também determinados constrangimentos quando descobrimos que em determinados aspectos não há concordância entre as pessoas. Para você ter um relacionamento não significa que todos têm que concordar com tudo, mas é preciso que todos respeitem a posição de cada um. E o exercício da intimidade, ele é um desafio, mas ele é fundamental para a nossa preservação. Porque se cada um de nós tiver que a todo momento estar se controlando, se contendo, se escondendo, deixando o seu verdadeiro eu colocado num canto, para que ele possa ser o eu que o outro deseja, nós estamos nos adoecendo, estamos sofrendo. A sociedade de hoje, ela padece muito disso. Os cancelamentos, os controles, as divergências de opinião, onde não se respeita a divergência de opinião, tudo isso vai adoecendo as pessoas, porque as pessoas não podem se colocar como verdadeiramente são, como verdadeiramente pensam, com medo de serem rotuladas, questionadas, atacadas. E aí vemos a nossa sociedade adoecendo.
vemos a depressão crescendo, a ansiedade, os distúrbios de comportamento, fruto exatamente dessa impossibilidade de intimidade. Por isso que a esperança está depositada na intimidade, na construção de relacionamentos com intimidade, com solidez, com integração. Que nós tenhamos então essa serenidade de entender que somente os relacionamentos pautados nessa liberdade de diálogo, de colocação, de intimidade é que podem se consolidar em verdadeiras amizades, em verdadeiros relacionamentos amorosos e afetuosos. Esse era o que tínhamos para conversar desse capítulo, eram esses pontos que eu destaquei. Agradeço a você que está acompanhando nossos caminhos da sabedoria. Peço que deixe seu comentário, sua sugestão para outros livros, que nós possamos continuar em seguida no Caminhos da Sabedoria. Compartilhe, faça com que esse vídeo chegue para outras pessoas que passem a integrar essa nossa jornada de Caminhos da Sabedoria. Muita paz e muita luz.